Olá, Flávio. Boa noite. Boa noite, Wellington. Tudo bom, Como meu é que amigo? tá? Beleza. E você? Tudo bem. Tá dando para ouvir o Maravilha. áudio ok? O áudio tá, Bem, o meu também? Como é que tá aí? o seu áudio tá ótimo. Tá bom? Tá ótimo. Perfeito. Tá maravilha aqui. Pronto. Pessoal, qualquer coisa, sinalizem a gente se houver alguma intercorrência, mas me parece que tá tudo ok também. Boa noite a todos. Como eu estava dizendo, esse é um momento especial, um momento que eu tenho grata satisfação de estar com o amigo Wellington Balbo. O Wellington Balbo, por demais conhecido no movimento espírita, não obstante, não nego o sotaque de São Paulo, mas Paulista. já está aqui, acredito que já vive aqui um bom tempo, não é, Wellington? Aqui em Salvador. E é Estou há 6 anos aqui. Quanto? 6 anos. 6 anos. Pronto, já é Seis. soteropolitano. Soteropolitano. E o Wellington é por demais conhecido, inclusive no movimento espírita, pelo trabalho dele como palestrante, como escritor. Ele tem um trabalho importantíssimo, tem uma série de obras, inclusive uma obra específica sobre o tema, pesquisa sobre o tema. Eu tenho conversado, a gente tem de vez em quando dialogado sobre o assunto. Ele de vez em quando me passa as entrevistas, as discussões e as reflexões que ele tem feito em cima do tema. Então, o Wellington transita e tenho certeza que vai trazer muita coisa relevante para a gente, para que a gente possa aqui refletir juntos, né? Eu, portanto, me coloco na condição de alguém que está muito honrado e muito grato por ter você, Wellington. Eu sei que você tem uma série de compromissos, tem um trabalho aí infatigável na doutrina espírita. Você não é apenas um orador no sentido de pregar aspas, a doutrina, mas é alguém que sempre provoca no bom sentido, né? Que suscita reflexões, mesmo nos textos minimalistas que você compartilha no Facebook, aquilo sempre traz alguma reflexão para a gente, né? Então, sem mais delongas, eu acho que o nosso encontro de hoje é um encontro com um tema muito relevante. Só para introduzir o tema e passar a bola para o Wellington e a gente conversar. O suicídio é um grave problema, é um problema que precisa ser o tempo todo explorado e mais conversado, mais dialogado. O suicídio tem a ver, portanto, com essa ideia de ter a intenção deliberada de exterminar a própria vida. É algo que tem chamado a atenção e tem gerado alerta e cuidados com relação às autoridades de saúde, particularmente hoje na saúde mental. Mas o suicídio é um tema relativamente antigo, porque é do humano, então está presente aí na humanidade. O suicídio esteve sempre associado com o tema do sentido da vida na questão filosófica, né? Entre os filósofos, na filosofia. Filosoficamente, o suicídio sempre teve uma conexão com o sentido ou falta do sentido da vida. É célebre o texto de Albert Camus, que fala sobre o suicídio como sendo a questão mais importante da filosofia a ser respondida, porque responder sobre o suicídio é responder também se a vida vale ou não vale a pena ser vivida. E Camus colocava, portanto, o suicídio como sendo o problema por excelência filosófico a ser solucionado. É célebre uma passagem de uma das obras de Dostoiévski, que ele fala que o sujeito que se coloca na condição de optar ou escolher, entre aspas, o suicídio, se é que a gente pode falar de escolha no suicídio, é alguém que está, de alguma forma, brincando de Deus. Dostoiévski colocava assim, porque o suicídio tem a ver com eu dispor da própria vida biológica e alterar, digamos assim, o curso da natureza e a linha da história, digamos assim, o curso natural da história. O suicídio, na psicanálise, é visto como uma espécie de abrir mão da própria subjetividade, uma anulação do próprio sujeito, né? E eu explico o que é isso, no sentido de que a grande parte das nossas ações, quando a gente está deliberando, a gente está sendo sujeito da ação. Até no homicídio, se eu mato alguém, eu sou sujeito daquela atitude e a vítima do homicídio é objeto. Né? Mas no suicídio, o indivíduo abre mão de ser sujeito e passa a ser objeto dele mesmo, portanto, vítima dele mesmo, em uma espécie de anulação do próprio sujeito, da subjetividade. Né?
E é nesse ponto que eu gostaria de já terminar, digamos assim, a minha consideração inicial, a minha introdução e passar para você, Balbo, para dizer que, ao longo dos anos, recentemente, o suicídio tem saído da esfera moral. Ao longo dos tempos, o suicídio tem sido tema, no passado, e objeto de um discurso moral, é pecado, é feio, é errado, é um tabu, que não ajuda, na prática isso é contraproducente. Tem saído, que bom, dessa esfera moral, e por esfera moral eu estou falando aqui no sentido do juízo de valor, o que faz com que haja uma espécie de repressão, né, e de tabu de tratar o assunto. E, por outro lado, o suicídio tem entrado na esfera de saúde mental, tem sido cada vez mais tratado e trabalhado em torno, aí em cima da questão de saúde mental, um enfoque mais, portanto, de saúde, um problema, portanto, de saúde. É célebre um relatório da OMS, a Organização Mundial da Saúde, 2015, que fala sobre as projeções do suicídio e o quanto o suicídio deveria crescer nos próximos anos. E é a partir daquele momento, mais ou menos, que surge uma ciência chamada suicidologia, de psiquiatras e psicólogos, na sua grande parte, para lidar com o fenômeno do suicídio. O relatório de 2015 da OMS é alarmante, que chega a especular que 2025, a gente está perto, o suicídio seria talvez a segunda causa mortes no mundo, né, superando, e hoje a gente está vendo que supera problema cardiovascular, acidente de trânsito, morte com arma de fogo e tantas outras coisas. O suicídio supera tudo isso junto, né? Nos últimos anos tem crescido, inclusive, o suicídio de adolescentes, 10 a 14 anos, é uma das faixas que mais aumenta. Suicídio em idoso sempre foi muito alto, né? E eu não vou me estender muito nas estatísticas, mas a estatística mais popular, mais conhecida, é que a cada 40 segundos uma pessoa suicida, e a gente está falando de dados oficiais, o que quer dizer que o número é muito maior do que esse, né? No Brasil, a cada 40 a 45 minutos, alguém extermina a própria vida, o que significa dizer que, infelizmente, depois dessa live, alguém possivelmente cometeu, executou dados oficiais, portanto, o número real deve ser maior. E se a gente pensar nesses números de execução, de finalização, de sucesso, entre aspas, do suicídio, a gente deve multiplicar 10 a 20 vezes mais para ter o número de tentativas. Portanto, é uma questão não apenas epidêmica, é uma questão pandêmica, para usar um termo muito usado atualmente, é uma pandemia, uma espécie de pandemia invisível, que não é muito abordada. A gente sabe que não é muito abordada por uma série de razões. Por um lado, a abordagem negativa pode ser prejudicial, e aí vem daquela ideia do efeito Werther, né? Da obra de Goethe, o sofrimento do jovem Werther, a propaganda na mídia mal feita pode gerar aí uma coisa, né, negativa. E, por outro lado, a falta de abordagem do assunto também não vai anular um problema que existe, né? Não vai anular uma questão que existe, que está presente, né? O suicídio está associado quase sempre à depressão ou algum transtorno mental, né? E aí tem abordagens, internação para alguns casos graves ou não, essa é uma questão, medicação ou não, né? E aí há uma série de coisas. O que a gente pode dizer é que o ato de execução final do suicídio é um ato de desespero, e, por fim, dizer que a doutrina espírita, como pensamento de vanguarda, já havia abordado a questão, embora com os termos da época. Kardec tem um texto chamado Suicídio e Loucura. Veja como ele coloca suicídio e loucura. Loucura era o termo da época para falar sobre qualquer alteração psíquica. Evangelho segundo o Espiritismo, né, capítulo 5, lá. E também no Livro dos Espíritos, o suicídio está atrelado a desgosto da vida, né, a última parte do Livro dos Espíritos. É interessante como o pensamento dos Espíritos já antecipava. E um texto em Obras Póstumas que falava sobre a possibilidade do aumento de loucura, de novo, desequilíbrio psíquico, alterações emocionais, psicoemocionais e suicídio no futuro. E essa profecia, entre aspas, tem se cumprido, né? Então, por isso estamos aqui, por isso é importante a gente abordar esse assunto, né? Eu e o amigo Wellington Balbo. Eu gostaria agora de passar a palavra para ele, para que ele possa aí fazer as considerações e a gente começar a conversar. Mas é um tema sempre desafiante, né, Balbo? Importante. Ô, Flávio, boa noite novamente. É um prazer estar com você. Eu que sou seu admirador, um admirador do seu trabalho, esse trabalho excelente que você faz. Ainda essa semana comentei com você que eu dou muita risada
com aquelas partes de humor que você sempre coloca nas palestras. Outro dia eu até mostrei para minha esposa aquela história que você contou do Kardec, da Sheilinha, do Bezerra e tal, que eu dei muita risada. E você está de parabéns pelo trabalho. Vai ser uma honra aqui dividir com você aí o palco, vamos chamar assim, né? Esse palco virtual. Vai ser um prazer muito grande. Um grande abraço aos amigos que estão chegando agora, falar sobre esse tema tão interessante. Você citou um pouco de estatística aí, né, Flávio? A gente sabe como isso é complicado e é subnotificado. A gente sabe que na OMS nós temos aí mais ou menos 180 países que fazem parte, e imagine que 60 ou 70 países que mandam alguns dados mais assertivos para a OMS, então você não consegue mensurar o número de suicídios que tem. A cada 40 segundos tem o suicídio. Imagina que, na realidade, o tempo é muito menor, pode ser a cada 20 segundos, porque nós não temos, né, ideia. Até porque o suicídio ele é estigmatizado, né? O indivíduo que se suicida ele acaba sofrendo preconceito pós-morte, e também a sua família, né? Gera um grande trabalho, um grande transtorno, um grande constrangimento para toda a família. É complicado, né? Alguns estudos apontam que cada suicídio ele acaba influenciando na vida de 6 pessoas ali diretamente. Imagina como sofre uma mãe que teve, né, o seu filho que partiu pelo suicídio. Porque, na realidade, o que mais dói na morte não é a morte em si, claro que ela dói, ela, né, aquela partida, dói mesmo. Mas o que causa mais dor é o contexto. Uma coisa é alguém partir depois de um câncer, 5, 6 anos tratando. Outra coisa é alguém partir vitimado, foi assassinado. Outra coisa ainda é por suicídio. Então, esse contexto da morte em si, no caso do suicídio, ele é muito doloroso para os familiares. Então, é por isso que a gente deve abordar sempre, né, de maneira responsável, de maneira sensível o suicídio, mas está sempre batendo nessa tecla. Você citou aí o caso de Kardec, e Kardec utilizava das ferramentas da época, a medicina não era desenvolvida como é hoje. Então, ele tem um texto na Revista Espírita em que ele vai fazer análise de um indivíduo que se suicidou porque ele teve um bem expropriado. E aí Kardec vai e pensa assim, poxa, mas é um motivo pequeno, é pouca coisa para se suicidar, para sair da vida dessa maneira. E aí ele começa a fazer uma análise. Tem outros fatores por trás, e aí ele usa o seguinte termo: pode ser um desarranjo cerebral. E aí você, né, vem nos trazer aí a informação de que grande parte dos suicídios, cerca aí de 90 e tantos por cento de suicídio, está ligado a algum tipo de transtorno mental. Então, tem tratamento, tem como nós tratarmos isso daí, tem como nós oferecermos todas as condições, as ferramentas. Eu vivo conversando com as pessoas, muita gente me procura, porque sabe que eu trabalho no tema, e eu sempre pergunto, você tem uma religião? Você vai na igreja? Você vai em algum lugar? Sempre pergunto. E você faz terapia? Isso é muito importante a gente começar a desmistificar. Porque muitas vezes a pessoa chega para mim, você que é psicólogo já deve ter escutado isso várias vezes, e fala assim, mas eu vou fazer no psicólogo que eu não sou doido. Já ouviu isso? As pessoas falarem isso? Precisa desmistificar para, né, poder entender qual é o papel da terapia, do psicólogo, do terapeuta, e como isso pode ajudar na melhor qualidade de vida das pessoas. Então, Flávio, eu já faz um tempo que eu voltei a trabalhar nesse tema. Eu já tinha lançado um livro em 2009 e voltei a trabalhar. Eu queria saber o que se passava na cabeça das pessoas para cometerem um ato desse. Então, comecei a aplicar alguns questionários para entender o que no momento de crise essa pessoa gosta de ouvir, o que ela não gosta de ouvir, como nós podemos ajudar, qual é a abordagem que nós podemos direcionar, o que causa medo, o que lhe tira, né, o apetite da vida, essa alegria de viver. Então,
Quando iniciou essa pandemia aí, por conta da Covid-19, até se você pode me cortar, viu, Fábio, para a gente bater essa bola, tá? E aí eu falei, poxa vida, será que isso vai ter algum impacto, né, nessas pessoas, na saúde mental dessas pessoas? E lembrando que eu só aplico esse questionário para pessoas que já pensaram em cometer o suicídio. Tá? É um grupo específico. Então, essa aqui eu lancei para 128 pessoas. Eu perguntei o seguinte, diante dessa enxurrada de notícias, né, o indivíduo, então, acessa um site, vê lá, coronavírus, pandemia, morte, abre um jornal, tá a mesma coisa. Ele liga a televisão, a mesma coisa. Muitas vezes colocada de maneira distorcida. Então, diante dessa enxurrada, o que isso causa em vocês? E dessas 128 pessoas, 74% respondeu que sentem pânico. Ficam extremamente apavoradas. E ficando apavoradas, cresce então a angústia, cresce a inquietação e, por consequência disso, a vontade de exterminar sua vida. 7% falaram que enxergam de forma positiva e 5% disseram que preferem não ler. Mas me chamou muita atenção. Olha como essas notícias, muitas vezes dadas de maneira equivocada, causam um transtorno muito grande nas pessoas. O que nos leva a pensar, é claro que você não vai deixar de se informar, você vai entrar no site, você vai abrir o jornal, vai ligar a sua televisão, mas se informou do básico, daquilo que é necessário, o que eu preciso fazer nessa pandemia? Higienizar as mãos, colocar a máscara, cuidar? Ponto. Vida que segue, muda a página. Porque se você entrar nesse clima, você vai ficar cada vez mais desesperado, cada vez mais apavorado. E aí, como vai lidar com isso depois? Quais serão as consequências? Porque a gente sabe que o suicídio, claro, ele pode ocorrer de uma hora para outra, pessoas muito impulsivas acabam realmente cometendo o suicídio de uma maneira mais fácil. Mas e as consequências que essas notícias, que toda essa situação vai ter na vida dessas pessoas? Então, aquelas que me procuravam depois, eu costumava dizer, olha, informe-se dentro do necessário e pare. Deixe, vire a página, conecte-se a outras coisas, porque senão você não vai mais ter condição. E a gente sabe que o suicídio, ele é um copo que vai juntando, vai enchendo, e num determinado momento, ele transborda. Né? O indivíduo ele não aguenta, ele não suporta mais passar por aquilo e acaba transbordando. É por isso que tem alguns mitos, as pessoas falam, olha, aquele que fala que vai se matar, não se mata, ele se mata. Aquele que fala que vai se matar, realmente se mata. E nessa pesquisa, né, nesse questionário, eu peguei um dado muito importante. 50 pessoas, Fábio, eu perguntei, vocês comentam com alguém, comentam com um familiar, algo que vocês vão se matar? E elas disseram o seguinte, objetivamente nós não comentamos. Nós soltamos algumas frases, deixamos lá alguma ideia, mas nós não temos coragem de ser objetivos. Se o fazemos, fazemos com o nosso psicólogo quando nós passamos por algum tratamento desse tipo. Então, olha, as pessoas elas vão juntando, elas vão, né, essas notícias, todas essas situações, e num determinado momento elas explodem, acabam, então, cometendo suicídio. E aí já que a gente está falando na perspectiva de prevenção, é fundamental, né, todos nós preenchermos a nossa existência, a nossa vida. É claro que ninguém vai ficar alienado, mas preenchemos a nossa vida com coisas boas, com boas notícias, com coisas que vão agregar, que vão trazer algo para nós, que vão mexer conosco, fazer com que a gente vá para frente e não fique parado. Então nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de notícia, com o tipo, o que nós estamos alimentando. Eu acho isso fundamental. A gente tem que ficar muito atento. E chega num determinado momento e não aguentamos mais. E quem está do outro lado produzindo esse material, produzindo essa notícia, não pensa nisso. Não vai fazer essa reflexão, pensar nessa pessoa que está passando pelo transtorno mental, que tem dificuldade, não. O objetivo dele é outro. E aí as pessoas vão consumindo, então eu tenho que ter essa ideia.
Do que eu estou me alimentando, meu Deus? O que eu estou trazendo para a minha vida? Né? Será que compensa ficar o tempo todo nisso, em cima dessa notícia, já que vai me trazer algum mal? É complicado isso. Perfeito. Perfeito, Balbo. Murilo, eu estou ouvindo sua pergunta, eu já registrei. Se alguém quiser fazer alguma questão, eu sugiro que mande na interrogaçãozinha, o ícone de interrogação, que é fácil de acessar. Eu estou vendo que o Jussara já mandou uma questão, porque como os comentários acabam subindo e passando, às vezes a gente não consegue pegar todos. Viu? Balbo, tem uma coisa importante do que você fala, e sabendo um pouco da sua pesquisa, da sua investigação, eu me recordo aqui de Neuri José Botega, um dos especialistas mais famosos na área de psiquiatria e especialmente sobre suicídio. Botega tem dedicado os melhores anos aí da vida dele, tem uma série de livros, eu destaco aqui 2 deles, né? A Crise Suicida e O Comportamento Suicida. E o Botega ele tem um conceito que a mim me atrai muito, eu acho muito interessante, que é a ideia do espectro suicida, né? Ele costuma, inclusive, abordar e trabalhar sobre esse assunto. Ele diz o seguinte, que há um espectro, né? Só para todos, eu sei que o Balbo conhece, mas só para todos terem noção do que eu estou falando, há um espectro que é o seguinte, que vai variando desde níveis mais leves até níveis mais graves, mais severos, né? No nível mais leve, todos nós podemos, em algum momento, ter vivenciado isso, que é a ideia de seria bom que a vida me levasse, ou então, eu quero sumir, se eu pudesse, eu pegaria o carro e saía pelo carro aí viajando para onde eu não sei, sumiria. Faz parte do espectro, desse espectro suicida, só que em níveis brandos. Geralmente, a pessoa fica nisso e depois sai nisso. Agora, ele pode evoluir para quadros mais severos, mais intensos, do tipo verbalizar realmente o desejo de morrer, verbalizar o modo, né, o meio de fazer, programar a estratégia do suicídio, até os níveis mais severos. E quando chega no ápice, tem um momento lá que a pessoa já não está mais, já não comunica mais, como você falou muito bem, né? No passado acreditava-se que quem está dizendo que vai se suicidar não se suicida. Isso é mito. Quem está falando que vai se suicidar está, no fundo, pedindo socorro, ainda está em fase de ser ajudada. O suicídio pode ser evitado em grande parte dos casos, em boa parte dos casos, ele podia ser evitado. Né? Há talvez algum caso lá muito raro, ou de uma psicose muito severa, de um surto, ou de um abuso de droga, também um surto por causa de droga, mas de maneira geral, o suicídio pode ser evitado. E quando a gente vê uma criança de 9 e 10 anos se suicidar, como eu vi uma informação lá de São Paulo, e que ela chegou a procurar o CAPS. Quer dizer, o que aconteceu com essa criança? Como é que uma criança não quer mais viver? Uma criança de 9, 10 anos, alguma coisa aconteceu. E como é que a gente foi incapaz de ajudar essa criança? Existe um espectro. E nos níveis mais graves, a pessoa fecha a conta do Facebook, a pessoa deleta todas as contas na rede social, escreve a carta, a famosa carta que muitos suicidas escrevem, né? E não se comunica mais. Nesse momento que ela não está se comunicando mais, aí já fica mais difícil de ajudar. E, é claro, o ato suicida, quase sempre, ou seja, o desfecho suicida, quase sempre em um momento de desespero. Tanto é que boa parte das pessoas que tentam e acabam sendo salvas, seja pelo método, né, cortou o pulso e foi salva, tomou medicamento e conseguiu ser salvo no hospital. A grande maioria das pessoas que tentam suicídio e não obtém esse sucesso no suicídio, eles revelam arrependimento. Né? Há no discurso arrependimento, demonstrando que era aquele momento pontual, aquela angústia pontual de querer aplacar aquele sofrimento, né? Não necessariamente morrer, mas querer apagar a dor. E depois daquilo, a pessoa não quer mais. O que demonstra que o suicídio é sempre um ato de desespero e que a estratégia de prevenção, talvez, seja a gente tentar trabalhar para evitar que a pessoa chegue nesse nível do desespero. Exatamente. E é isso que eu queria saber de você. Você pensa dessa forma? O que é que você acha? Né? Se você tem alguma coisa a acrescentar sobre a questão de Neuri Botega, né, que você estudou. Aliás, o doutor Neuri Botega, quem quiser se acalmar, assista os vídeos dele. Ele fala com uma calma que te dá uma tranquilidade, uma paz enorme. Ele é sensacional.
A gente tem que, como nós já falamos aqui, é possível prevenir. Mas então eu tenho que pegar a coisa lá no nascedouro. E para pegar, né, eu acho que algo que a gente pode prevenir, trabalhar diante do que a gente estuda, é começar um bom relacionamento familiar. Por incrível que pareça, uma família estruturada. É claro que não é 100%, não dá para a gente cravar absolutamente nada nessa vida. Mas uma família estruturada, ela ajuda muito, mas ajuda demais o indivíduo. Perguntei, Flávio, para as pessoas o seguinte: qual é o tipo de problema que mais te apoquenta? Quando nós dizemos família estruturada, nós não estamos falando a ausência de conflitos, muitas vezes discussões. Isso acontece, é óbvio que acontece. Qual é o problema que mais te dói na alma, aquele que mais é agudo para você? E aí eu dei as seguintes opções: é o problema de saúde? É o problema financeiro? É o problema de relacionamento afetivo? É um problema profissional? É o problema familiar? E a maioria esmagadora das pessoas citaram que o problema que mais dói na alma é justamente o problema da família. O problema familiar é aquele mais agudo. A vida do indivíduo, ela pode estar de cabeça para baixo, mas se na família ele encontra o acolhimento, se na família ele encontra os ouvidos amigos, se ele encontra uma relação boa, uma relação bacana, uma relação saudável, não obstante as nossas limitações, como espíritos aqui na Terra, as coisas elas vão se ajeitando. É por isso que a gente tem que ficar de olho, observar realmente aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aqueles que estão mais próximos a nós nessa caminhada. Muitas vezes nós ficamos preocupados com pessoas que estão longe, que é válido também, mas e aqueles que estão ali conosco? Como é que essa pessoa está? Será que meu pai está bem? Será que a minha mãe está legal? A minha esposa, como ela está? Ela mudou o comportamento, faz 3 meses que ela anda um pouco apática, que ela está passando por algumas dificuldades, que essa tristeza conseguiu modificar até o seu comportamento, o seu hábito. Então, a gente pode ajudar muito nessa questão, emprestar os ouvidos, de fato, para os nossos familiares. Mas não os ouvidos que julgam, e você, como psicólogo, sabe bem disso. O ouvido realmente que vai escutar, que vai dar uma escuta de qualidade, sem julgamento. Você realmente acolher as pessoas. E aí que comece isso na família. Imagina se a gente começar a fazer isso, Flávio. Construímos uma família dessa maneira, cuidarmos dessa forma dos nossos filhos, cuidarmos dessa maneira dos nossos pais. Por consequência, os nossos filhos farão isso também com seus filhos. E aí você vai expandindo isso para a sociedade. Você vai criando um clima de harmonia, um clima de acolhimento, em que todos vão começando a se sentir à vontade. Isso é um dos grandes fatores para a prevenção do suicídio. A escuta com qualidade, a atenção, o cuidado com o outro. O próprio Dr. Neuri Botega fala isso. Os ouvidos, eles podem prevenir muito. Previnem muito. Tem a experiência lá do Zimbábue, Flávio. Você conhece lá as vovós do Zimbábue? Não. As vovós, caso interessantíssimo. Zimbábue é um país muito pobre lá na África, e eles têm 12 psiquiatras. Tá? Esse projeto das vovós do Zimbábue começou em 2005. Eles não tinham dinheiro para investir, e um psiquiatra chamado Dr. Dixon Chibanda, em determinado momento, ele perdeu uma paciente, ela acabou se suicidando. Ele estava cuidando dela, ela foi internada, e ele estava mais ou menos a 200 quilômetros de distância quando ela teve essa crise, tentou o suicídio e foi internada. Ele conversou com ela e com a mãe e combinou que assim que ela recebesse alta, fosse vê-lo. Ela não aparecia e ele foi buscar informações. Ela falou, olha, a partir do momento, quando ela recebeu alta, 3 dias depois, ela acabou se suicidando. E ele falou, mas por que vocês não me procuraram? E aí a mãe dela disse, nós não tínhamos $15 para a passagem de ônibus. Ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu preciso fazer alguma coisa. O governo do Zimbábue não tinha dinheiro para investir. Então ele teve uma ideia, capacitar aquelas senhoras de 60 a 65 anos, as vovós do Zimbábue, para que elas pudessem ouvir as pessoas que estavam passando
por transtornos mentais. No início, ninguém deu muita bola para essa ideia do Dr. Dixon. O hospital ofereceu apenas os bancos que ele chamou de Banco da Amizade, e assim ele, com a sua equipe, capacitou essas pessoas, tipo CVV, mais ou menos assim, para ter uma escuta qualificada. Essas vovós sentavam nos bancos, as pessoas que passavam por problemas, sentavam lá e desabafavam, falavam, colocavam todas as suas dores, e as vovós ali, naquela experiência de vida, acolhiam, recebiam bem. O trabalho foi um sucesso, começou em 2005, 2006, eles começaram a catalogar os casos e começaram a perceber que as pessoas que passavam pelo tratamento com as vovós do Zimbábue, 6 meses depois dessa, vamos colocar assim, terapia, tinham alta e tocavam a sua vida de maneira muito mais tranquila. Imagine um projeto desse, né, praticamente gratuito, quantas vidas ele acabou salvando, quanta gente ele tirou da dor, da desilusão, da desesperança, da falta de fé, com pouca coisa, com uma escuta qualificada, com treinamento adequado, e acabou a coisa rodando e funcionando. Quanta coisa boa a gente pode fazer nesse ponto, é ficar atento realmente, ficar atento. Maravilha. Quando a gente vem, Flávio, e pergunta, eu fiz essa pergunta para as pessoas, para 68 pessoas. Quando vem a crise, o que você faz para, né, para prevenir, para não cometer? Você pensa no quê? O que faz? Olha só, 46%, quase a metade, respondeu que pensa na família, quer dizer, pensar na família previne. Olha a família aí de novo. E nos animais de estimação. Olha só. Doar amor, olha que interessante, doar amor, cuidar, poder cuidar, ter uma responsabilidade de cuidar. Eu não posso me matar, essa vida depende de mim. Acaba prevenindo. Olha só que interessante, Balbo, porque você me fez pensar o seguinte, isso é bem da experiência minha na clínica, né, psicológica. Essa ideia de eu ter uma relação simbólica com algo que necessita de mim e que eu tenho cuidado, às vezes me motiva, né? Eu me lembro de uma paciente minha que tinha uma ideação suicida bastante recorrente e em alguns momentos, ela era uma jovem, né? Em alguns momentos ela dizia, se eu puder, ela é inclusive da área de medicina, ela dizia, se eu puder fazer esterectomia, ela tinha 20 anos, 20 e poucos, se eu puder fazer esterectomia logo, porque eu não quero correr o risco de ter um filho, porque ter um filho seria me ligar mais a esse mundo. E aí eu não sei se eu teria coragem de me suicidar depois de saber que eu tenho um vínculo com alguém que precisa de mim nesse mundo. Olha só. E isso é interessante porque as pesquisas, só um parêntese rápido, as pesquisas de síndrome do pânico apontam para um fato curioso que eu não sei se ainda já tem uma resposta para isso, se a resposta é puramente hormonal, que é o seguinte: mulheres que têm um transtorno do pânico recorrente, que vivem crise de pânico, normalmente na gravidez as crises cessam, mesmo que volte depois da gravidez. Não se sabe se é hormonal, se tem uma questão aí de, pô, vou ter um filho, então aquilo de alguma forma compensa psiquicamente, eu tenho que dar conta da gravidez. São raras as mulheres que ficam passando mal de crise de pânico no período de gestação. Existe, mas são casos esporádicos, né? Então, tem a ver com isso que você está falando. Quer dizer, eu tenho um vínculo que me dá sentido, né? A ponto de minha vida, eu estou desencantado com a vida, mas a minha vida tem importância para outras pessoas e isso me faz continuar, né? Ter um sentido na sua existência, algo que transcenda você, né? Poder dar um pouco. Allan Kardec tem uma colocação que eu acho fantástica. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Olha só que questão interessante. Aproveitando esse seu toque aí da síndrome do pânico, eu conheci um caso de uma amiga minha, Flávio, que ela também passava por crises de pânico sempre, mas quando o filho precisava de alguma coisa, tinha alguma dificuldade, ela conseguia se segurar plenamente. Ou seja, tem alguém precisando de mim aqui e eu preciso manter-me forte para poder dar conta das coisas. Olha só. Depois poderia até aparecer, mas naquele momento que ela está sendo útil para alguém, né, está dando um significado,
aí você vê como previne aí muita coisa isso. Perfeito. No passado, Baldo, diga, desculpe, Não, 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 pode falar, pode falar. No passado, o suicídio era tão tabu que eu vou fazer uma meia-culpa aqui. A própria psicologia, a própria tradição psicoterapêutica, em alguns momentos, agiu de uma forma que hoje a gente considera inadequada, né, na abordagem do suicídio. Por exemplo, reforçando o tabu, por exemplo, essa ideia de que se é melhor não falar, porque senão pode estimular, etc. A questão não é... A gente precisa falar, porque o problema existe, né? E não falar sobre o problema torna o problema oculto e ignorado, né? A questão é como falar, né? Porque a questão é romantizar a obra de Goethe, romantizava o suicídio, e isso incentivou, né? É você romantizar, você colocar o suicida como uma pessoa herói, uma pessoa que escolheu. Quase sempre esse ato de desespero que eu estou falando é que na crise que ele fica desesperado, ele já não está raciocinando mais, né? Ele tinha a condição de raciocinar antes, né? Tanto é que é uma colocação que os espíritos dizem, Allan Kardec, assim, os espíritos respondem assim: o suicídio voluntário é uma transgressão à lei divina. E aí Kardec perguntou: mas o suicídio não é sempre voluntário? Aí os espíritos colocam: o louco que se mata não sabe o que faz. Ou seja, nesse surto assim, né, agudo, a pessoa já não raciocina mais, né? Já não está deliberando, né? Já não raciocina, não tem como raciocinar. E você falou uma coisa importante, que é da escuta qualificada, né? Às vezes eu noto que muitas vezes no caso da minha área, não, porque a gente às vezes é preparado para isso, mas às vezes, e por isso eu acho o seu trabalho muito relevante, falando sobre essa escuta qualificada, você faz esse trabalho de às vezes ouvir pessoas e acolher, que às vezes eu percebo que o escutador não está aguentando, não aguenta, né? Mas o ideal é a gente deixar a pessoa falar mesmo, né? Perguntar, você está pensando em se suicidar? Perguntar tranquilamente. A pessoa fica até aliviada, porque acha que vai ser criticada, vai ser condenada. Então, quando a gente toca no assunto, e isso cria um vínculo, né? Psicologicamente, a gente diz que falar substitui o fazer. Então, o fato de a pessoa estar verbalizando, ela está criando, digamos assim, um vínculo com você, né? Eu me lembro de uma paciente que eu dizia para ela: olha, agora que você me contou, até a próxima semana, você pelo menos não vai executar, ou pelo menos vai voltar aqui para me falar do desejo seu de continuar pensando em executar o suicídio. Isso criou um laço meu com ela, a ponto de ela ter aquele compromisso comigo da próxima semana, né? Na sessão. É curioso isso aí, mas é verdade mesmo. A gente tem que abordar de maneira sensível, direta, mas perguntar: você está pensando em fazer isso? E deixa a pessoa realmente colocar para fora. Deixa ela falar. Flávio, nessa pesquisa, o que as pessoas fazem, né? Então, 30% falaram que se apoiam na prece e na religião. Então, você tem 46% na família e nos animais de estimação, né? E hoje a gente já vê que tem estudos, tem pesquisas que mostram que esse desenvolvimento da espiritualidade, você alimentar essa espiritualidade, previne realmente. Então, as pessoas se agarram na prece e na religião. 9% recorrem a remédio e terapia. Eu colocaria terapia para todo mundo aqui, sem brincadeira. Olha, 7% remédio, terapia e religião, faz aquela trinca, né? E 3% prece, religião e família. Então, olha como a família ela é citada. Se a gente somar isso aqui, dá 86%. 86% das pessoas citaram família, religião e prece. Né? É o que elas utilizam para se apoiar. Olha como isso é importante. O apoio da família é fundamental para a gente começar a ter relações saudáveis. Kardec vai e pergunta para os espíritos em determinado momento sobre a família, e os espíritos dizem que a família é um laço que faz parte da lei natural. E aí eles dizem: olha, os laços de família têm que estar apertados, porque senão o egoísmo recrudesce. É cada um por si. Se a gente não apertar o laço de família, não expandir o amor da família, aqui de dentro desse núcleo para fora, o egoísmo recrudesce, é cada um cuidando de si. E aí como fica a situação? Então, bater nessa tecla, desenvolver laços saudáveis de família. É claro que ninguém vai exigir pessoas perfeitas,
mas bons relacionamentos dentro do lar, começar, seja qual for a configuração, né, de família que tem, mas a gente começar a estabelecer esse tipo de vínculo, fazer isso. Perfeito, perfeito. Aí, Flávio, já que a gente está falando da escuta, continue. Né, da escuta, duas perguntas que nós lançamos. O que você gostaria de ouvir quando a crise se faz mais aguda e o que você não gostaria de ouvir? E aí as pessoas responderam o seguinte, que não gostariam de ouvir sermão, lição de moral. Lição de moral não pega bem, elas não gostam, você cria uma distância, um distanciamento total. E o que elas gostariam de ouvir? Naquele momento, nada, só o ombro amigo. Só estou aqui com você, estou aqui, conte comigo. Na realidade, a necessidade delas, você como psicólogo sabe, é de falar, é de colocar para fora, é de se esvaziar. Então, olha quanta coisa boa a gente pode fazer. Perfeito, perfeito. Maravilha, maravilha. É um tema realmente fascinante, rico. Você falou de medicações, em alguns quadros, realmente a medicação pode ajudar muito, porque a pessoa está tão contaminada com o quadro, especialmente de depressão. Por incrível que pareça, o suicídio é mais frequente em pessoas deprimidas do que, por exemplo, em quadros mais graves de esquizofrenia, por exemplo. Ainda que tenha quadros esquizofrênicos de compulsão suicida, mas ainda assim é menor do que, por exemplo, em deprimidos, né? E a gente sabe, por exemplo, que algumas medicações, eu destaco aqui o lítio, né, que tem uma ação muito interessante, o lítio, em relação à ideação suicida, particularmente para pacientes com transtorno bipolar. Super interessante. A internação é um tema polêmico. Os meus colegas e alguém que estiver assistindo aí, que seja psicólogo, talvez não concorde comigo, mas eu acho assim que em casos graves a gente pode fazer o uso da internação para salvar a vida. Nem todo mundo vai concordar comigo. E há argumentos bons contra a internação compulsória e há argumentos também bons a favor dela. Eu sou de opinião que o sujeito, em casos graves, não está funcionando já direito e a gente pode internar para tentar salvar a vida dele, mas eu sei que é um tema delicado, que nem todo mundo vai concordar comigo. Mas é um tema super fascinante, Baldo, e eu queria aproveitar esses minutos, né? A gente já está caminhando para o final. Eu sei que você deve ter muita coisa ainda a colocar, mas porque é um tema que não se esgota, pouco né? tempo. É pouco tempo. Tem uma questão aqui que a Jussara levanta, e eu vou completar aqui com a questão do Murilo que ele levantou, né? O Murilo, ele traz uma questão de que ele viveu a ideação suicida, conseguiu superar, e pergunta em relação aos guias espirituais. Onde é que os guias espirituais estão nessa hora? Eles não fazem nada, etc. E a Jussara relatou aqui um caso específico de uma pessoa que ela conhece, que desviou um pouco a irmã foi para a igreja evangélica, e parece que ele marcou lá, mas acabou ficando em casa e executando suicídio. E ela pergunta sobre a questão de ser visível, se dá para ser visível algum indício que a pessoa está em risco de se suicidar, né? Então, são duas questões interessantes que eu queria passar para você. Exato. O Murilo falou dos guias espirituais, né? Aí nós precisamos estudar, lá em Livro dos Espíritos, Allan Kardec fala sobre o anjo guardião. Então, o anjo guardião, eles estão conosco, estão nos auxiliando em todos os momentos da nossa existência, mas eles também respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, é preciso que nós cheguemos até eles para que estejamos receptivos. Eles não nos abandonam, mas eles deixam com que nós também tomemos as nossas ações para que nós não sejamos assim guiados por eles completamente. Eles respeitam o nosso livre-arbítrio, mas eles vão estar sempre nos ajudando. Muitas vezes, se não diretamente por nós, mas ajudando os nossos familiares, inspirando os nossos familiares para que possam colocar algumas frases, falar algumas coisas, ter algumas ideias. Eles vão sempre nos ajudar, mas a gente precisa estar receptivo para isso. Tem uma passagem no livro Perturbação Espiritual, do Divaldo Pereira Franco, pelo Manuel Filomeno de Miranda, e que mostra bem a atuação. O Dr. Bezerra de Menezes vai fazer uma atuação, vai conversar com alguém, e aí o indivíduo fala, olha, eu não quero. Aí o Dr. Bezerra tenta de novo, ele fala, eu não quero ouvir o que você tem a me dizer. O senhor não conhece o livre-arbítrio? A Dr. Bezerra de Menezes pega e sai, deixa. Então, está tudo isso envolvido.
O anjo guardião vai nos ajudar, mas a gente precisa estar receptivo para receber essa ajuda. Não conseguindo receptividade em nós, ele pode até inspirar os nossos familiares, alguém. Não é André Luiz que diz que nós somos ajudados pelas criaturas. As criaturas se servem das criaturas para que as coisas se realizem. Então, vai ser uma questão nossa. Nós temos que estar receptivos. É preciso querer também. Preciso querer. Não adianta só não deixar, como você bem citou, o doutor Botega, não deixar chegar no nível máximo. Você viu que a coisa está ficando complicada, procure ajuda, procure apoio, porque tem tratamento. Isso daí pode ser prevenido. Qual que é a outra questão, Flávio? A questão de será que é possível perceber indícios visíveis de que a pessoa quer realmente se suicidar ou não? Ou é invisível, nem sempre a gente percebe? Olha, cada caso é um caso, mas é possível, como nós falamos aqui, as pessoas, elas dão indícios, né? Se ela muda drasticamente a rotina dela, se ela começa a falar frases mais ou menos que dizem assim, olha, eu queria morrer, quero que o mundo se acabe, essa vida não vale a pena, é bom nós começarmos a ficar atentos, porque a pessoa está dando vários indícios. A gente tem que prestar atenção. Podemos perceber sim. Agora, a gente tem que prestar realmente atenção nas pessoas que estão ao nosso redor. Já vi, por exemplo, Flávio, casos de companheiros, nossos companheiros da doutrina espírita, indo receber passe em outro centro espírita, em outra casa espírita, porque passando por problemas assim, de transtornos mentais, porque ficaram com medo, com receio do julgamento das pessoas da própria casa. Quer dizer, além do julgamento, ninguém percebeu que aquele companheiro, que aquele colega não estava bem. Trabalha com ele 2, 3 vezes por semana e não percebeu que ele estava bem. É preciso também, então, né, ter um pouco de sensibilidade. Começar a olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, não no sentido de vigiar o comportamento dela, mas saber se a pessoa está bem. Chegar, e aí, fulano, você está bem, você está legal, está precisando de alguma coisa? O que eu posso fazer para te ajudar? Se perceber uma mudança no comportamento da pessoa. Mas, para isso, nós precisamos sair de nós mesmos. Isso é fundamental. Sair de nós e olhar um pouco ao nosso redor. Quantas vezes a gente passa uma existência toda com uma pessoa e não sabe, por exemplo, que ela não gostava de lasanha. A gente não conhece. Não, você não gosta de lasanha? 30 anos, bora. Quer dizer, você não prestou atenção em nada, voltado totalmente em você. Olha só. Perfeito, perfeito. Eu concordo plenamente com você, viu, Balbo? Eu acho que, na grande maioria dos casos, a pessoa dá indício, a pessoa dá indícios. Agora, sim, esse não é o discurso para culpabilizar a família, tá? Porque, às vezes, a gente está convivendo ali e a gente não percebe. Primeiro porque a gente, às vezes, não é especialista na área e depois o corre-corre, o dia a dia, né? Não dá para responsabilizar a família por situações que às vezes transcendem. A gente não é responsável pela vida do outro. A gente pode ajudar o outro, né, colaborar o outro, mas não dá para culpabilizar a gente pela vida alheia. Então, essa missão, mas eu concordo plenamente com você, na maioria dos casos, depois a gente se dá conta, poxa, olha o que ele fez, olha aquele comportamento, deu pistas. Né? Raríssimas vezes a gente não percebe, porque tem coisas que são interiores, né, e que não são visíveis, né? Mas são casos raros. Na realidade, a ideia é puxar um pouco a corda para esse lado, mas, né, para a gente prestar atenção nisso, mas a família é que acaba sofrendo mais. Aí depois é um tema para um outro assunto, a gente trabalhar essa questão da culpa que a família tem muitas vezes pelo indivíduo ter se suicidado, como você bem citou, ninguém é responsável. Nós somos companheiros de caminhada, estamos ali nos ajudando a crescer, mas culpar-se não. Agora, a gente começar um pouco a abrir os olhos, isso é importante, mas cada um é dono de si, né? Dono de si, tem o livre-arbítrio, com raríssimas exceções, como você citou, o louco, o embriagado é aquele que não sabe o que faz, então ele pode cometer um ato desse tipo, mas de forma alguma culpabilizar, colocar essa culpa, esse peso, essa responsabilidade na família. Perfeito, perfeito, Balbo.
a minha gratidão é imensa, né? Foi uma live super prazerosa. Existe só uma pergunta que eu posso lançar para você já fazer as considerações finais, mas desde já lhe agradeço sobremaneira. Eu acho que a gente atingiu o objetivo. É claro que é um tema riquíssimo, que daria para 3, 4, 5 lives num tempo tão exíguo, né? Mas é maravilhoso e você torna a reflexão bastante leve, apesar do tema ser relativamente pesado. A última questão que eu coloco é o seguinte, é a questão da Mônica. Ela diz, existe realmente o Vale dos Suicidas? E eu já passo para você fazer as considerações finais, tá? A gente tem aí 7 minutos. 7 minutos. Eu tenho 7 minutos ou nós temos 7 minutos? Você tem 7 minutos. Você pode usar tudo. Não, olha só. Então, na obra O Céu e o Inferno, Allan Kardec comenta que céu e inferno são estados de consciência. Muitas vezes, o que é esse vale dos suicidas, esse umbral, essa coisa? É o nosso estado de consciência. Então, independentemente do lugar geográfico que nós estivermos, tudo vai estar dentro de nós. Esse céu, esse inferno vai estar dentro de nós. Aquelas cenas, muitas vezes, que nós vivemos, elas estarão dentro de nós, elas se passarão na nossa tela mental, nós viveremos tudo aquilo, passaremos por todas essas situações, porque está dentro de nós. Pegue o caso de Jesus. Jesus, o espírito mais evoluído que já esteve aqui na Terra, ele estava no mundo de provas e expiações, no entanto, ele estava no céu. Por quê? Porque ele gozava da paz de consciência, do dever cumprido, daquele indivíduo que fez tudo o que poderia ter feito, dentro das suas possibilidades que ele tinha aqui na Terra, um mundo ainda limitado. Então, essa questão do Vale dos Suicidas, ela se passa dentro do indivíduo. Os espíritos que trazem todas essas histórias, todas essas situações, eles falam da dor e do sofrimento, mas a dor, ela é moral. A dor, ela é moral. Muitas vezes a gente está aqui na Terra e não fala, estou vivendo um verdadeiro inferno, mas estou deitado numa cama muito legal, muito bacana, com aparelho de ar-condicionado, né, da melhor maneira. Agora, no mundo dos espíritos, por conta dos fluidos que existem, dos pensamentos, o que Kardec fala? Que o pensamento é para os espíritos, o que a mão é para o homem. Então, os espíritos, por conta dos pensamentos, eles acabam corrompendo os fluidos, criando esse ambiente, criando essa situação complicada. Imagine quando nós chegamos no local, chegamos numa casa, todo mundo brigou, a gente entra naquela casa e fala, meu Deus, que clima horrível. O que é aquilo senão um umbral? O verdadeiro vale dos suicidas pode-se chamar assim. Por quê? Porque os pensamentos corroeram os fluidos espirituais, que é o veículo da transmissão dos sentimentos que nos ligam a todos nós. Então, né, o indivíduo vive realmente naquele vale, ele está vendo aquilo, ele está vendo aquela situação. Tem rapidinho, Flávio, tem uma situação que está no livro Os Mensageiros, lá de André Luiz, em que o indivíduo ele acabou atrapalhando a vida de um casal, e embora esse casal tivesse já perdoado, ele via as cenas passarem na sua mente, desfilando na sua tela mental, e com aquilo ele sofria, mesmo já as pessoas tendo perdoado, mas ele não tinha se perdoado. Então ele estava ali, passando por essa situação. Agora, com relação ao suicídio, o próprio Allan Kardec nos traz que não existe nenhuma consequência circunscrita. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Tem lá na obra O Céu e o Inferno, na Revista Espírita também, tem vários diálogos que Allan Kardec estabelece com os espíritos, que a gente pode ter mais ou menos uma ideia de como eles ficam, de como eles se sentem. Mas lembrando que é um estado íntimo, é um estado moral, é de dentro, é da alma. Flávio, meu amigo, foi um tema muito bom, gostoso estar aqui. Você conduziu de uma maneira sensacional. A gente poderia ficar horas aqui batendo papo, mas a gente sabe que tem o tempo. Agradeço seu convite, sua atenção, seu carinho. Muito obrigado, sou seu fã, admirador do seu trabalho. E estamos aí para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, Balbo? Esse vídeo, galera, vou hospedar ele no YouTube, vou baixar e vou hospedar ele no YouTube. Ele vai estar tanto no Raciocínios Espíritas como no canal do Sheila. Espero que todos tenham gostado. Eu acho que pela participação do pessoal, gostaram bastante. Tema
interessantíssimo. Obrigado mais uma vez a você, viu, Wellington? Isso. E vamos ver se a gente agenda outras, porque foi muito bom. Vamos sim. Foi bom. Obrigado. Obrigado mesmo, Fábio. Valeu. Um abraço. Grande abraço. Obrigado.